exceto áreas em 10 sobre 7. Depois, né, eu já comento porque RID, laço e Elastic Net, que elas transitam entre, são modelos estatísticos já mais voltados para o aprendizado de máquina. E por fim, a Stacked Regression, que eu não sei traduzir corretamente para o português, mas pelos meus colegas seria uma regressão empilhada, algo nesse sentido. Tá? Lembrando que para mínimos quadrados ordinários, tá? Nós vimos as variáveis que têm na influência a partir do teste P os coeficientes e também a partir do teste F para ver se a regressão era significativa. E é claro, né, para uma regressão linear múltipla ela ser válida, a gente tem que efetuar a análise dos resíduos. Tá? Aí a análise dos resíduos tem uma série de testes que são realizados, a gente verifica se os resíduos têm distribuição normal, a gente usou o Shapiro-Wilk para verificar isso, a gente verifica a existência de outliers, nós usamos o teste de Von-Ferroni, a gente verifica se a variância é constante, a gente usou o Broich-Pagan para a verificação da variância constante e também analisa-se a multicollinearidade. A multicollinearidade foi vista a partir daí, foi analisada em dois momentos, a partir da correlação entre as variáveis regressoras e depois a partir do BIP, que é o Variance Inflection Factor, que é uma métrica para avaliar a multicollinearidade. Além disso, as variáveis elas foram normalizadas, certo? Foi feito um procedimento de padronização, certo? Que foi usado, que foi o min-max, para ficar com as variáveis com a mesma magnitude de dados. 3 métricas foram avaliadas no final para analisar e escolher ao final um modelo, o final que seria o erro absoluto médio, a raiz quadrada do erro médio e a estatística R ao quadrado num outro contexto, que é o contexto de aprendizado de máquina, que seria avaliar qual é essa relação linear entre os valores observados, os valores reais e os valores ajustados pelo modelo. Foi feita a validação cruzada, então tem uma parte para treino e teste e a validação cruzada, então vou fazer esse processo. A gente usou R para todas as análises, e o nível de significância usado em todas as análises, quando necessário, foi de 5%. Bom, um grande problema aqui, como vocês viram, que a gente tinha pouquinhas variáveis ali, né? Correto? Vocês viram que eram pouquinhas? Então, um problema que aparece é a multicollinearidade, em que duas variáveis regressoras, pelo menos duas, elas vão ter uma relação forte em comum, então elas explicam a mesma coisa. Isso no modelo de regressão linear múltipla é um problema. Então, algo que a gente esperava que fosse significativo não é, pode ter um sinal trocado, um coeficiente, então a multicollinearidade é um problema que nós temos que avaliar como captar esse problema da multicollinearidade. Nesse caso aqui, então, na regressão linear múltipla não foram usadas variáveis que tinham um BIF maior do que o valor que a gente usou. Agora eu não lembro se aqui são 3, raiz de 2, 5 e 10, mas eu acredito que aqui foi usado 5, mas acho que todas eram pequenas. E outra forma é a partir das regressões RID, laço e Elastic Net. A RID e a laço e a Elastic Net, que elas têm de comum são alguns parâmetros de regularização, ou seja, é feito em cada coeficiente, esse parâmetro entra e dá um peso àquele coeficiente. Na RID, seta a zero as variáveis que não contribuem. Na laço, ele vai dar um peso das variáveis que contribuem, maior ou menor. Então, a regressão laço ela é importante até para a seleção de variáveis. É uma forma que a gente usa o critério para seleção de variáveis. E a Elastic Net é um híbrido das duas, da RID e da laço. Mas é claro, a gente perde o poder de explicação, não temos uma equação tão bonita, de forma explicativa como é a regressão linear múltipla. Então, RID e laço também servem para escolha das variáveis que são importantes. Por fim, a regressão empilhada, a Stacked Regression, ela combina com as regressões anteriores, tá certo?
Então, é um método, né? É uma abordagem em que esses modelos criados anteriormente, certo? Eles vão ser considerados como entrada, né, de um novo modelo, tá? Aí é treinado um novo modelo com base nesses daqui, e aí nós temos um metamodelo, tá? Com base nos modelos anteriores. E aí qual que é o objetivo desse metamodelo? Prever melhor. Tá? A ideia é melhorar a capacidade de predição. Nós já temos as explicações, vemos os fatores, as variáveis. A ideia aqui é melhorar a predição. Então, e é claro, entra novamente a validação cruzada. Né? Todo o processo aqui, né, voltamos a trabalhar com validação cruzada. Foi usado o sugerido pelo default dos pacotes. Certo? Nós não fizemos uma escolha ou uma seleção, né, de métodos, de parâmetros, né, para tentar otimizar a mesma coisa. A gente usou o que tinha no próprio R. Tá? Então, agora voltamos no ENVI, vocês estão vendo o Brasil aqui, lembre-se, foi apresentado no exterior, a gente tem que ensinar. E aqui vocês veem a cidade de Joinville, então vocês estão vendo escritórios de toda a cidade aqui praticamente, tá? Não vai ter aqui da área industrial, né, mas tem Pirapiraba alguma coisa e o que ficou mais ou menos de fora foi essa região sul aqui, mas a região central, né, essas áreas ali, elas estão bem representadas. Aqui um pouco dos resultados, né, que nós temos aqui, então, o consumo per capita em escritórios médio vai ser em torno de 53 litros por empregado dia. Vocês vejam que a mediana é 47, é próximo, mas o desvio padrão é bem alto, tá? Então, né, nós temos esta forma de distribuição aqui do consumo per capita, né? Você vai ter mais escritórios consumindo, tendo um consumo médio de água mais próximo da origem e poucos com um consumo maior, certo? Isso é comum na área da literatura, né, de água, esse tipo de distribuição. Aqui um pouquinho, né, das distribuições. Então aqui a gente vê, né, de novo eu estou fora aqui da contabilidade, direito, engenharia, né? Vocês veem imobiliário aqui, o consumo como é pequeno, menor, perto dos demais, tá? Né? E aqui os outros é que ficou mais variável, tá? Certo? Variabilidade maior, tá? Então, aqui, né, com relação ao tamanho, micro, né, pequeno, né, e médio ou grande, os escritórios, também a gente vê aqui nas empresas menores, nos escritórios menores, aqui o consumo é levemente superior, né, depois isso não deu significativo, né. E aqui, que é importante também, né, a gente conhecer qual é a importância, né, na visão, né, de quem respondeu ao questionário, de ter temáticas, né, de conservação de água, né? Então aqui, até coloquei isso aqui, porque aqui nós temos muito que crescer aqui. Vocês estão vendo? Que a importância que é dada é pouca. Então aqui é uma lacuna em que a gente pode agir mais, tá? Para aumentar essa conscientização, tá? Que isso é importante. E também a questão das ações. Aqui um gráfico de correlação, né, certo? Parece assim, meio esquisitinho, né, mas que a gente pode ver que com o consumo per capita nós não vamos ter forte correlação, né, das demais variáveis, né, apenas a área aqui, certo? Mais em relação ao tamanho. Tá? E aqui o final, né, que nós temos depois da aplicação dos modelos de regressão, certo? Então, o que nós temos aqui? O que aparece em negrito, né, certo, é o que foi em todos os modelos que foi apresentado, seja no modelo de regressão linear, que a gente usou os testes de significância para ver se a variável era significativa, e seja nas nossas tentativas com RID, LASSO, ElasticNet e com a regressão empilhada, né, a partir da importância das variáveis, tá? É como saem, né, as variáveis que são importantes naquele processo de modelagem. Tá? Então,
a idade do edifício, o número de empregados e a área construída em metros quadrados. Tá? Vocês acham que isso, né, tem efeito no consumo de água? Acho que sim. Acho que a maioridade, com certeza, tem mais perda de água. Sim, tem mais perda, né? Número de empregados, com certeza a área precisa de mais espaço para limpar, com o uso mais água. Aqui, né, também em relação ao tamanho do empreendimento também, certo? Que a gente está por empregado, né? Tá? Mas entrou como uma variável importante, tá? E também o número de empregados. E é claro, né, teria que entrar esse número de empregados. Tá? Isso é o que é esperado da literatura. O tamanho do escritório, o número de banheiros, que pode estar relacionado também com o número de empregados, mas depois vocês vão ver que aqui vem onde nós ficamos longe, onde nós erramos, tá? onde o nosso modelo não dá boa previsão. Tá? Aqui, se é alugado ou se é próprio, né, certo? Se há atividade de monitoramento de consumo de água, entrou, né, certo? Então, esses entraram em todos, esses aqui entraram em regressão e esses aqui em aprendizado de máquina, tá? O tempo em que foi feita a última renovação do sistema e também, né, a preocupação dos empregados em relação ao consumo de água, tá? Eu não tenho sinal aqui. Eu só tenho que essa variável é importante. Agora, né, se ela contribui para mais ou para menos, essa informação eu não tenho ainda. Tá? Isso só a regressão me permite nesse momento. Tá? Então, isso foi obtido a partir, né, da significância estatística do modelo de regressão e também, né, da importância da variável. Deixa eu só confirmar aqui. Então, aí o consumo ele vai ser maior, né, em edifícios mais antigos, tá? Com uma área construída maior, né, certo? E com mais banheiros. Né? Em termos de sinal, aqui temos isso. E o consumo ele vai ser menor nas companhias maiores, aqui, size of company, e com mais empregados. E agora? Tem explicação o consumo ser menor vejam que aqui é por litro, empregado, dia, em escritórios com mais funcionários? Talvez eles não tenham tanto tempo. Não, a literatura traz isso, a gente está de acordo. A gente está de acordo com a literatura, não é certo? Por quê? Tem algumas coisas que são comuns. Né? Então, limpeza, essas coisas, isso é comum. Né? Então, é que nem a casa. Né? Quanto mais gente no apartamento, o consumo por pessoa é menor na casa ou no apartamento. Tem algumas coisas que são comuns. Então, nós conseguimos alguns resultados muito bons porque eles estão de acordo com a literatura. Mas ainda tem coisa a ser feita aqui. Aqui, então, os nossos resultados em termos de métricas, né, certo? Então, aqui são, né, o modelo linear múltiplo que foi feito, o RID, laço, ElasticNet e o Stacker. O metamodelo foi com base no modelo linear, né? Então, o erro absoluto médio, a raiz quadrada do erro médio. Vocês estão vendo que os valores são muito similares aqui, né, certo? E aí, no final, o R ao quadrado, esse não é o R ao quadrado de explicação da regressão linear. Esse é o R ao quadrado de quão próximo a minha predição está dos valores observados. Aí vocês vão dizer, mas está muito ruim, mas é o que a gente tem na literatura da área. Tá? Isso aqui é bem aberto, isso aqui é uma lacuna que a gente tem que preencher ali. Tá? E aí, o metamodelo, né, a regressão linear foi aqui, né, teve melhores métricas aqui. O metamodelo melhorou um pouco em relação à regressão linear, a custo de computacional, mas teve uma melhora, né, em relação a isso. Que problemas que nós temos aqui, tá? Então, só para mostrar um pouquinho dos resultados aqui, temos 2 escritórios, eu peguei 2, um com que aproximou bem o metamodelo e outro que aproximou mal, né? Então, vocês vejam a área, 428, 417, 22 empregados, 57 empregados.
Esse aqui tem 9 anos, esse tem 23 anos, esse tem 9 banheiros, esse tem 6, com 57 empregados, tá certo? E aqui, esse é, agora eu não lembro, esse é próprio e esse é alugado. É alugado, deixa eu voltar aqui. Só retornar para ver se fizeram. O assunto. Sei. Mais um. Isso. Owner é 0 e o renta é alugado, verdade. Tá? Então esse aqui é alugado e esse aqui é próprio. E aqui vocês veem o real, tá? 34,99 e o predito. Ficou bem próximo. Tá? Aqui o acerto foi bom. E esse aqui o real, 34 com 57 e 6 banheiros. Né? E aqui o predito, menor ainda, com 57 e 6 banheiros. Porque tem pouco banheiro. Aí depois, né, descobriu-se, né, certo, que este escritório daqui, a maioria trabalha fora do escritório, não trabalha lá, tá? Certo? É de imobiliário e eles trabalham fora. Né? Então, eles têm registrados tantos funcionários, mas eles não trabalham no escritório. Tá? Então, nós, né, descobrimos depois. Aí, é claro, não vai explicar também, né? Talvez outras variáveis deveriam ter sido incluídas aqui. Tá? Então, a parte, né, da regressão linear múltipla com todos os testes, isso foi publicado, né, no 2023, né, na revista da American Association of Civil Engineers, não é estatística, é uma revista bem forte nesse Journal of Water Resources Planning and Management, né? Então aqui, né, esse foi realmente um caso que foi a regressão linear múltipla, foi bem trabalhada e os revisores pediram também que nós analisássemos o período pré-pandêmico e o período pós-pandêmico, isso foi feito complementarmente depois que o artigo foi e voltou, né, uma das revisões foi feito isso, né? Aqui tem o Francisco, né, a inglesa, né, e também a colaboração aqui, né, da Maria Isabel, que trabalhou bastante aqui, e da Ana Luísa. Então, né, já chegando aqui ao final, tá? Então, esses resultados, né, nos permitiram comparar, né, os diferentes modelos, né, em ordem, né, de predizer o consumo. As métricas que nós utilizamos, né, levaram, né, para a Stacked Regression, para o metamodelo, né, ele foi feito, né, também para melhorar isso. E é claro, né, os resultados eles podem, né, contribuir para a compreensão, né, das variáveis que estão relacionadas ao consumo de água, né, na cidade de Joinville, né, em escritórios. Né. E aí, é claro, né, eles podem ser úteis para o desenvolvimento, né, de políticas, políticas para, né, conservação de água, e para ações sustentáveis. Vocês veem que tem espaço para isso, certo? Há espaço para isso ainda. Da parte inferencial, a gente conseguiu estimar o consumo de água, né, por escritório, por tipo de escritório. A partir da análise de regressão e, né, dos métodos de aprendizado de máquina, a gente conseguiu identificar os fatores, né, certo? E, claro, a partir do metamodelo, né, melhorar a predição. E o que viria depois? Muitas coisas. Primeiro, a gente está trabalhando com uma amostra muito pequena para o aprendizado de máquina. A gente sabe disso. E aí, um próximo passo seria ver técnicas específicas, existem, são novas, e nós conseguimos lidar com essas amostras pequenas no aprendizado de máquina. Também, né, se possível, se a gente conseguisse, né, melhorar, fazer uma atualização da pesquisa, isso cada vez aparece mais, complementar a análise quantitativa com qualitativa. Eu vou além do questionário, eu faço uma entrevista com o gestor. Seria legal pegar aqueles 2 escritórios e voltar, né, certo, aquele escritório que foi feito no sentido até de identificar, mas de ir lá pesquisar, identificar, conversar, pegar assim, né, esses casos e escutar e trazer um pouquinho dessa informação qualitativa, né, e isso complementaria a análise. Tá? Por quê? Nós conseguimos identificar os fatores, a gente conseguiu estimar. Agora, se a gente quiser compreender, aí nós temos que ir para a análise qualitativa. Tá? Então, né, a opinião dos gestores ou dos empregados sobre conservação de água. Tá?
E também trabalhar um pouquinho mais com os hábitos, perguntar sobre os hábitos. Outra coisa mais complexa no nosso país é a estimativa dos usos finais, né? Pela forma como é o nosso abastecimento de água, a gente não consegue estimar de forma fácil o quanto é gasto nas torneiras, né? Certo? O quanto é gasto nos chuveiros, né? O quanto se gasta em cada equipamento, né? Porque nós temos, né, a questão da caixa d'água, né? Então teríamos que instalar sensores, né, em todos os aparelhos, ou então trabalhar com entrevistas, né, que são as técnicas usadas. E também, como eu comentei há pouco, né, outros modelos. Tá? Por conta do tempo, foram poucos modelos que foram avaliados, né, e também a questão da amostra pequena. Tá? E aqui são algumas das referências que foram utilizadas, que aparecem nesse slide, e a gente gostaria de terminar agradecendo a área do Joinville, né, parceira nas pesquisas, que sempre, né, colabora com as informações que se necessita do consumo de água, né, a UDESC ProEven, que permitiu que eu fosse, né, que eu fosse ao evento e aprendesse muito mais do que eu mostrasse, né, a FAPESC, né, o financiar o grupo de pesquisa, e o CNPq, né, que financia essa pesquisa em específico. E agradecer a vocês, né, por estarem aqui, né, e agora eu fico aberta a perguntas.